4 razões de José ter prosperado. Tinha um chamado, / promessa. Sonhos. Deus falou em sonhos, lá em Gênesis capítulo 37, que José, ele iria se colocar, ou melhor, Deus iria colocá-lo numa posição de destaque na sua família. Mas José, com certeza, nunca imaginou a grandeza desse chamado. E Deus fala até hoje em sonhos, gente. Nós destacamos aqui sonho profético, sonho de advertência, sonho de direção, sonho de alerta. Até hoje, Deus continua falando, porque Deus não muda. Deus continua o mesmo. Eu mudo, você muda, mas Ele não muda, Ele é imutável. Então, Deus havia feito o quê? Uma promessa. A promessa, como eu disse, alcança aquele que recebe de Deus a promessa. Aonde quer que ele for, Deus estará com ele. Se tiver em obediência, Deus vai prosperar a sua vida, a sua jornada e todos que estarão à sua volta. Segundo ponto, estava no local que Deus queria, mas ele não queria ir para o Egito, mas a vontade dele não era a vontade de Deus. A vontade de Deus pode não ser a minha, e muitas vezes não é, porque o próprio Deus fala em Isaías capítulo 55, versículo 9, que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos muito mais elevados. José estava no local que Deus direcionou. Observe que não é o local que determina, mas sim quem está neste local. Se eu tenho uma promessa da parte de Deus, e Deus fala, é aqui que você vai prosperar, e eu decido mudar de local, eu não vou prosperar em lugar nenhum, senão no centro da sua vontade, no centro do seu querer. Então o que Deus tem para você, meu irmão, é que você viva a vontade dEle, é que você viva no centro da sua vontade. Mas é difícil, mas é prazeroso. É difícil, mas Deus vai te dar todas as ferramentas possíveis e inimagináveis para você continuar vivendo no seu propósito. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem, mas é muito difícil. Mas você já valorizou uma coisa que é fácil? Se valoriza aquilo que é difícil. Porque Deus, Ele nos faz uma promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Isso deveria ser o suficiente. Se Deus está falando que está com você, pode ter certeza, Ele vai conduzir o seu caminhar em todos os aspectos da sua vida. Deus estava com José no Egito. Talvez José não tivesse compreendido ainda o plano e o propósito de Deus, certamente não. Veio à tona quando José é colocado diante de Faraó para interpretar o seu sonho. Aí sim a ficha caiu. Quando Faraó coloca ele como governador do Egito. Mas antes José passou por várias circunstâncias difíceis. Por quê? Porque Deus estava preparando ele para um novo nível em Deus. Deus estava preparando José para desfrutar de um novo estágio da sua vida. Aleluia! Algo poderoso está acontecendo na sua vida, meu irmão. Mesmo diante de situações difíceis, é Deus te preparando para você viver algo tremendo da parte dEle. Tremendo da parte dEle. Quanto mais a luta for maior, maior também será a bênção de Deus na sua vida. Entenda isso. Está doendo agora, mas amanhã vai valer a pena. Você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena, obrigado Senhor. Hoje eu sou o que sou porque o Senhor me lapidou, me forjou, me tratou, me quebrou. O Senhor fez de mim um vaso novo. Aleluia. A prova não é para te matar, meu irmão. A prova é para te preparar. A prova não é para você se distanciar de Deus. Pelo contrário, o objetivo da prova é te aproximar de Deus. Glória a Deus. Foi obediente a Deus. Foi obediente a Deus. José foi tentado. José foi provado.
José, muitas vezes, diante daquele cenário ali, foi testado a respeito do seu caráter. E no versículo 9 do capítulo 39, a mulher de Potifar queria deitar-se com ele. Mas a resposta de José é algo tremendo. Pode colocar para mim, Pedro, por favor, Gênesis capítulo 39, versículo 9. Nós iremos observar como esse homem era temente a Deus. Como José, ele honrava a Deus em tudo que fazia. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Isso porque Potifar havia promovido ele. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Ele falando para a mulher, porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O texto fala que todos os dias a mulher o assediava. Todos os dias a mulher queria deitar-se com ele, porque ele era formoso à vista. O texto fala que ele tinha uma característica que chamava atenção. E José, ele fala de forma muito clara, eu não vou fazer isso com Potifar, muito menos com Deus. Porque se eu estou aqui, se eu fui promovido, não tem nada a ver com Potifar. Foi Deus que usou Potifar para me abençoar. Reconheça que tudo que você tem hoje, o lugar que você está, se você está andando no centro da vontade do Senhor e buscando viver a sua vontade, pode ter certeza de uma coisa: nada, absolutamente nada que acontece na sua vida tem seu mérito próprio. É Deus que está fazendo através de pessoas que Ele coloca para poder te abençoar. Mas eu sou inteligente. Quem te deu inteligência? Mas eu sei articular, certo? Tudo isso foi Deus que te deu. Reconheça que tudo vem dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar aqui o slide, Pedro, por favor. Então, José, queridos, ele era um homem, sendo um jovem, estava ali ainda como jovem, um jovem muito obediente a Deus. Eu disse aqui que José, diferente de Sansão, tinha caráter. Todos os dois tinham chamado, mas José tinha caráter. Teve caráter quando estava na casa de Potifar, não se deitou com a mulher dele. Teve caráter também quando estava na prisão, porque a prisão foi dado a ele a chave da prisão e ele não fugiu da prisão. Pelo contrário, aonde José passava, ele prosperava. Aonde José passava, ele era muito abençoado. Ele se destacava. E Deus olha para pessoas, sonda o coração e coloca em posições, querido, de destaque nessa vida. Por quê? Porque Deus conhece o que está dentro da pessoa. Deus conhece o que está dentro dos seus corações. E se prepare, meu irmão, se você faz as coisas para a glória de Deus, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E é justamente o quarto ponto aqui que eu quero destacar: era dedicado em tudo que fazia, diligente. Porquanto tudo que fizerdes, 1 Coríntios não, Colossenses capítulo 3, versículo 23, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens. É por isso que tem pessoas que se destacam na empresa, na igreja, na indústria, onde quer que ele vai. As pessoas começam a observar a forma como ele faz as coisas, porque ele não faz para agradar o homem. Primeiramente, ele está fazendo para Deus. Eu estou fazendo isso aqui em forma de adoração ao Senhor. Você sabia que a adoração não se restringe à música? Cantar não é só uma forma de adorar. Você adora a Deus trabalhando, honrando com seus compromissos, honrando com a responsabilidade que as pessoas te depositam. Você adora a Deus fazendo as coisas de forma muito correta na empresa, no seu patrão. Essa ideia de que, eu estou fazendo escada para o meu patrão subir, isso não se aplica dentro de uma perspectiva bíblica. Tudo que eu faço para a glória de Deus. E vou contar até um testemunho aqui, quando eu trabalhava numa empresa. Quando eu cheguei na empresa, poucos dias depois, o carro que estava na mão de um cara que tinha uns 3 anos lá na empresa, eu tinha acabado de chegar, veio para a minha mão, porque o patrão olhou para mim e falou: o carro vai ficar na sua mão, porque eu vejo em você responsabilidade.
vou deixar o carro na sua mão. Fiquei com o carro. Depois, quando ele me pagou o primeiro salário, eu falei, ó, devolvi aqui, olha, esse dinheiro aqui foi a gasolina que eu fui para a pizzaria com minha mulher. E aqui ele olhou para mim assim, ficou assim espantado. Ele falou, não, é porque eu usei o carro e a gasolina que eu usei foi da empresa, eu queria que o senhor descontasse a gasolina aqui. Ele ficou impressionado com isso, como se isso fosse algo assim. Isso é uma obrigação nossa, honestidade. E a partir disso, queridos, Deus começou a me dar oportunidades para falar do nome dele lá na empresa. Porque, deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Não é o que você fala, é o que você faz. Porque, lamentavelmente, tem muitos maus testemunhos aí afora de crentes que não dão exemplo. Crentes que se diz crente, mas o comportamento não corresponde com aquilo que ele fala. Então você é o que você fala, não, melhor, você é o que você faz, não o que você fala. E quando a gente dá testemunho para a glória de Deus, eu não estava fazendo ali para o meu patrão, eu estava fazendo para Deus. Deus me sonda, Deus me conhece, Deus sabe a hora que eu durmo e a hora que eu acordo, Deus sabe a hora que eu como, Deus sabe todas as coisas. Então eu tenho uma consciência, e isso chama-se reverência. Reverência é ter consciência da presença de Deus. Não é porque eu estou fora do olhar do pastor que Deus não está me vendo. Não é porque eu estou fora do olhar do patrão que Deus não está me vendo. Se você é crente, meu irmão, tem essa consciência. Você não faz para o patrão, você não faz para sua esposa, você não faz para o seu esposo, você não faz para o pastor, você faz para Deus em primeiro lugar. Primeiramente você faz para Deus, que sonda os nossos corações, pesa as nossas motivações. É estreito, né, meu irmão? Mas Deus está olhando para você em todo o tempo. 24 horas por dia, Deus está te vendo. Mas isso é bom, porque se Deus está me vendo, então tudo que eu estou fazendo, se eu faço